E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz e hoje eu vim conversar aqui com vocês sobre uma série que é muito foda. Na verdade faz muito tempo que eu não falo aqui com vocês... Me ajeitar aqui. Na verdade faz muito tempo que eu não falo com vocês sobre séries. Eu acho que eu falei ano passado talvez sobre Game of Thrones e eu tenho um vídeo muito antigo que eu vou deixar aqui no card sobre as minhas séries favoritas, mas eu gravei acho que no primeiro ano de canal. E desde então eu tenho assistido muito poucos seriados. Os únicos realmente que eu tenho acompanhado acho que é Game of Thrones e finalmente House of Cards. Saiu a nova temporada de House of Cards e essa temporada tá sendo meio que ou a pessoa ama ela ou ela odeia. E eu fui uma pessoa que gostei muito da temporada e vim comentar aqui com vocês. Na verdade eu gostei principalmente do segundo ato da temporada, porque o primeiro ele tem uma barriga muito enorme. Eu vou ser bem sincero, faz um ano, né, que eu assisti a quarta temporada e eu não lembrava realmente como que ela tinha acabado. Eu lembrava que a Claire meio que tinha tretado ali com o Frank, mas não lembrava realmente. Eu lembrava que o Frank tava na residência, olha, tô na cabeça, tô pensando lá no hospital. Eu lembrava que o Frank tava na presidência disputando as eleições, mas eu não lembrava exatamente qual que era o páreo ali, o que tava rolando naquela história. E eu fiquei um pouco realmente sem entender o começo da temporada, até os 2 primeiros episódios eu meio que abstraí, porque eu realmente não lembrava de nada e não consegui entender sobre o que eles estavam falando, e por isso que eu achei que foi uma barriga, principalmente porque, sei lá, parece que os roteiristas, eles tentaram criar ali uma situação para que gerasse estresse no Frank. E assim, as eleições dos Estados Unidos são muito complicadas. Elas já são complicadas normalmente. Quando deu um BO desse, que 2 estados não votaram, então aí ficou pior ainda. Porque aí realmente eu fiquei sem entender quase que porra nenhuma. E por isso que eu acho que a série patinou ali nesses 6 primeiros episódios. Mas a partir do momento que acaba a eleição, que o Conway, ele meio que fica de lado ali, e a série começa a trazer aqueles antigos fantasmas do passado, aí sim eu acho que ela dá um upgrade e realmente eu fiquei viciado nela e praticamente não consegui parar de assistir antes de terminar e chegar no season finale. E eu queria conversar aqui com vocês sobre os acontecimentos que permearam House of Cards nessa 5ª temporada, lembrando que é óbvio que esse vídeo vai ter spoilers da 5ª temporada de House of Cards. A gente tem basicamente 2 atos nessa temporada, igual eu falei. Primeiro ato, que é um ato meio que descartável, que é em relação ali à eleição do Frank. A gente tem um quesinho ali de como seria a presidência da Claire, mas ainda assim é basicamente toda a eleição do Frank. A gente vê que o Conway, na 4ª temporada, cara, a gente vê o Conway como realmente um ótimo candidato a presidente, e a gente fica se perguntando por que esse cara não vai ganhar. Meu Deus, ele é muito bom, e realmente ele dava aquela impressão de que ele seria um ótimo presidente. Já nessa temporada a gente vê uma desconstrução desse personagem, e a gente percebe que ele não é tão perfeito assim, que ele tem as suas falhas também. Enquanto a mulher dele tentava lá manter ele firme, a gente via que ele, sob pressão, ele começava a patinar ali. E é lógico que o Frank se aproveitou disso e botou o pau na mesa e botou ele pra correr ali, mais uma vez, com várias tramóias ali em cima do sistema de eleição dos Estados Unidos, que é bem complexo e que dificulta muito, pelo menos o nosso entendimento aqui no Brasil. Aquela questão de tem os delegados e tem os estados e as pessoas não vão votar para dar o quórum mínimo para votar para aquele partido, é bem complicado e é um pouco difícil realmente da gente entender. No final das contas, o entendimento que eu tive foi de que o Frank usou a OSSE, né, que eles falam, tipo a ISIS, como manobra ali para aqueles 2 estados votarem, que eram 2 estados republicanos que iam dar a eleição pro Conway. No final das contas, ele conseguiu reverter esses estados para democratas e aí ele fez com que esses
esses estados votassem ao invés da Câmara dos Deputados votarem. E aí a Câmara provavelmente escolheu o Conway. Pelo menos foi isso que eu entendi. Eu quero discutir aqui com vocês para eu ver se vocês me ajudam a entender várias coisas que eu fiquei sem entender nessa temporada. Eu acho que essa série ela é muito inteligente para mim, cara. Eu sou muito burro para ela, porque teve várias coisas que a série foi desenrolando ali e eu realmente não entendi, gente. Eu falava, meu, da onde que surgiu isso, sabe? Tipo, tem nada a ver. E eu ficava meio perdido às vezes, eu confesso. E é por isso que eu tô comentando aqui com vocês também, pra vocês me ajudarem a descobrir os permeios ali, as tramóias de House of Cards. E então, o Frank vence a eleição e ele vira finalmente o presidente, que é o que ele tanto queria. Só que aí a série começa a trazer algumas coisas do passado, principalmente com o jornalista, o Hammerschmidt. Ele começa a fazer algumas investigações ali por baixo dos panos, sendo ajudado por um possível alguém, que no final dos contos a gente sabe e a gente descobre que era o próprio Frank. E aí entra mais uma confusão da série, mas aí eles começam a remexer lá no baú das tramóias, das tretas do Frank, e a série começa a ficar um pouco mais complicada. No final das contas, o Frank ele acaba entrando num balaio de gato que acho que nem ele sabia como sair de lá, e realmente a única hipótese que ele encontrou foi incriminando ali o careca, fugiu o nome dele, o Doug Stamper, como se o Doug tivesse matado a Zoe, que o Hammerschmidt estava lá investigando para que ele pudesse safar. E esse é um ponto interessante ainda, porque a gente vê realmente qual que é a devoção do Doug Stamper, cara. A gente já sabia que ele era completamente leal ao Frank, mas eu realmente não imaginava que fosse até esse ponto. E a série, ela dá uns rodeios ali no meio dela, mais ou menos nos últimos episódios. Eu, pelo menos, achei que o Doug, ele não fosse ser tão fiel ao Frank ali no final, na hora que o Frank e a Claire, eles se reúnem com o Doug pra pedir pro Doug que ele se autoacusasse da morte da Zoe, e o Doug pega e sai. Eu pensei, cara, ele não vai aceitar, ele viu que o Frank é um filho da puta e ele vai jogar bosta no ventilador, e no final das contas não foi nada disso. A gente simplesmente, nós fomos ali marionetes na mão do Frank mais uma vez. Inclusive eu li em um site uma hipótese que é até plausível, explicando essa devoção do Frank, que é o Doug ser apaixonado pelo Frank, ter uma paixão ali platônica. Mas ela é plausível, e ao mesmo tempo que ela é plausível, eu acho que ela não é real, porque o Doug se envolve com a mulherada aí, e dá pra ver que ele realmente se apaixona. Aquela mulher, que eu também não lembro o nome dela, que ele roubou o fígado lá do marido dela pra dar pro Frank, enfim. E ele tem um caso com ela, dá pra ver que ele realmente gosta dela. O problema é que ele nunca dá lado pra vida pessoal dele, e aí ele acaba se ferrando sempre, e sempre dá lado pra vida profissional. Além disso, a gente tem dois personagens que entram nessa temporada que eles são muito interessantes. O primeiro é o Mark Usher, se não me engano, e o segundo é aquela loira velha, que eu também não lembro o nome, é Jarbas, sei lá o nome dela. Enfim, é aquela lá que é a secretária de relações exteriores, se não me engano. E eu achei muito suspeito, cara, porque essa velha, ela aparece do nada e ela começa a influenciar completamente a Claire, e eu falei, caralho, como assim? A Claire é super inteligente, sendo super influenciada por essa mulher, e você percebe que essa mulher é filha da puta, ela tá aprontando alguma coisa. E, enfim, eu fiquei muito com o pé atrás dela. Já o Mark Usher, eu já confiei muito mais nele, porque você percebe que ele é um filho da puta também, e que ele tá ali só por causa do poder, mas pelo menos ele é sincero. Aquela hora que ele dá uma prensa no Conway, quando o Conway dá de dedo na cara dele, ele fala assim, você faça isso mais uma vez, que você nunca mais vencerá eleição nenhuma nesses Estados Unidos. Eu falei, caralho, velho, esse cara é foda. E ele sempre fala nesse tom de voz, ele nunca se exalta, e ele sempre está totalmente controlado. E esse cara é foda, esse aí tá pra brigar ali com o Frank. Enfim, eu achei que ele e o Frank tiveram uma sinergia bacana. E o plot final, eu achei legal no final das contas, que qual que foi o plot final ali, né? No caso, foi que o Frank começou a ficar tão atolado em bosta, atrás de bosta, que ele falou, pera aí, eu vou realmente me sacrificar aqui a favor da Claire, e eu vou meio que ali pra iniciativa privada e tentar conquistar o poder por ali. Mas eu achei
cara, tem caroço nesse angu, porque não faz sentido o Frank falar isso. Primeiro que o sonho dele, de toda a série, toda a construção da série até o momento, foi do Frank chegar à presidência. E ele chegou na presidência, cara, ele vai abrir mão disso realmente pra mulher dele, pra Claire, que ele já tava meio que... Ele não tava confiando tanto na Claire assim, naquele momento. Eu falei, tem uma coisa errada aí. E segundo que, pô, ele falou isso pra Claire, que ele ia abrir mão da presidência pra ele conquistar o poder de uma outra maneira através da iniciativa privada, lá naquela... Ele teve um insight lá nos Campos Elíseos, que foi aquela congregação dos bilionários. Mas o objetivo principal do Frank nunca foi ter alguma coisa com iniciativa privada, sempre foi conquistar o poder através da política, e ele não tem cacife pra conquistar alguma coisa na iniciativa privada. Então ficou muito mal contada essa história pra mim. Pra mim, a motivação que o Frank apresentou pra gente foi muito nada a ver. Então eu acho que, pelo menos eu espero que os roteiristas estejam colocando alguma coisa ali de pano de fundo pra gente descobrir mais pra frente, porque se for só isso, realmente, eu acho que vai ser muito bosta. E, inclusive, o Frank, ele se colocou totalmente na mão da Claire. Ele confessa que ele fez alguma coisa de errado, e o Doug também confessa que ele matou a Zoe, só que ele fica dependendo, tanto o Doug quanto o Frank ficam dependendo da Claire, e no final das contas a Claire vai lá e põe pau na mesa e fala, eu não vou isentar ninguém da responsabilidade, eu não vou perdoar vocês. Eu nem sabia que o presidente dos Estados Unidos tinha essa capacidade de perdoar os crimes de alguém. Por esse lado eu achei legal, que agora a gente realmente vai ver uma duplicidade ali de protagonismo da série, e a gente vai ver realmente qual que é o poder da Claire e o quão ela pode ser maquiavélica. Mas, por outro lado, o Frank parece que tá na merda se ele ficar dependendo dela. E, enfim, emoções pros próximos capítulos. Mas, tem algumas coisas aqui, eu anotei aqui, que eu fiquei completamente sem entender. A primeira coisa foi da onde que surgiu aquela loira. Tudo bem que a Catherine Durant lá, ela apresentou a loira e tudo mais. Mas, ela meio que surgiu do nada e brotou ali e começou a influenciar todo mundo. Eu achei muito estranho isso e, enfim, eu não engoli. Segunda coisa, foi que eu achei muito bosta o Frank empurrar a Catherine lá da escada. A hora que ele empurrou ela, eu achei que fosse uma escada grande e que a Catherine fosse morrer por ser velha, sei lá. Mas, ela trupica ali em 3 degraus e desmaia e não aparece nenhum lugar na série. Porra, a mulher tá em coma, caiu 3 degraus, entrou em coma, pra inclusive não depor lá contra o Frank. Meio estranha essa história, eu achei que esse plot não ficou muito bem explicado e, sei lá, ficou meio falho. Outra coisa que eu achei estranho foi que o Hammerschmidt, ele começar a investigar novamente a morte da Zoe. Eu acho que eu preciso ver de novo essa temporada pra eu entender realmente por que esses personagens começaram a revirar as histórias antigas do Frank, porque pra mim que já tava sepultada a história da Zoe. A galera não ia entrar de novo nessa questão de quem matou a Zoe Barnes. Mas não, o Hammerschmidt do nada ele começa a cavucar lá as coisas, talvez seja por causa das pistas que o Frank e que o Doug enviaram pra ele, mas aí não faz sentido nenhum, porque, porra, por que é incriminar eles novamente? A cena que a Claire mata o Tom Yates, eu achei muito, muito, muito foda, porque ali ela mostra que ela realmente botou o pau na mesa, que ela falou, não, eu quero poder e eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance pra conseguir esse poder, e eu vou mostrar quem eu sou pra isso, e achei muito foda, que inclusive você percebe que ela gostava realmente do Tom, e que aquilo foi tipo o ápice da pau no cozice dela, e o ápice de ela mostrar realmente onde que ela quer chegar com tudo isso. E por último, das coisas que eu não entendi foi por que a Liane morreu, cara. Eu acho que, cara, eu fiquei muito perdido em relação a isso. Eu vi que tinha a relação dela lá com o hacker, mas aquela coisa também no comecinho da temporada com esse hacker, eu fiquei meio sem entender, tipo, no final das contas o Frank falou que não era pro hacker liberar lá as coisas sobre o ISIS. O hacker foi lá e liberou, mas ficou tudo bem mesmo assim. E, a Liane deu uma arma pra... Tipo, eu falei, que porra tá acontecendo? E eu fiquei realmente sem entender o porquê que a Liane morreu no final das contas. Se vocês puderem fazer um resumo pra mim e colocar aí nos comentários, com certeza vai me ajudar a entender muito mais a série. Uma coisa que eu li em um review também, que eu achei muito legal, e que a série vai construindo conforme vai passando a temporada, é que ela vai
vai dando indícios da fragilidade do Frank em relação a Claire e do poder da Claire em relação ao Frank. Tem uma cena, por exemplo, em que o Frank deita no chão lá da Casa Branca com muitas dores nas costas e ele deita assim completamente e a Claire passa olhando de cima, assim, de cima pra ele, só pra essas perninhas da Claire, dando a entender que, porra, ele tá fudido e que a Claire tá se sobressaindo. Tem outra cena também nos primeiros episódios que o Frank, ele tá brincando ali com o software e que ele coloca a cara dele e que vai se transformando na cara da Claire. Também é um ótimo indício que você revendo essas cenas, você percebe que a série estava construindo ali um meio de campo para fazer essa transição em relação ao Frank pra Claire. E tem ainda aquela cena em que eles estão esperando ali o resultado das eleições lá no cinema da Casa Branca, que eles estão assistindo um filme chamado Pacto de Sangue, que conta a história de um corretor de seguros, que ele é manipulado pela esposa gananciosa e insatisfeita e é convencido a ajudá-la a orquestrar a morte do marido para herdar sua riqueza. Então, cara, é meio que uma coisa Breaking Bad, sabe? A série ela vai construindo ali os alicerces, meio que num tom ali de sutileza e no seu subconsciente, para chegar lá no final e dar aquela chapuletada e realmente dizer é isso que tá acontecendo, é isso que vai acontecer. E aí é por isso que eu acho que House of Cards é tão foda, cara. Eu acho que é isso, galera. Já falei muito aqui pra vocês. E comentem aí, deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa temporada. Me ajudem a elucidar essas questões que o tic-tac aqui não funcionaram. E por enquanto é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você viu o vídeo até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê aquele joinha para me ajudar a levar essa carroça aqui pra frente. Por enquanto é só mais uma vez e tchau!